Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 27 de março. A visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil teve uma primeira parada em Belém do Pará, onde ele se encontrou com o presidente Lula. Juntos, eles anunciaram o lançamento de um plano que busca arrecadar mais de 5 bilhões de reais para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa. Durante o compromisso, Lula e Macron anunciaram um plano que busca arrecadar mais de 5 bilhões de reais para investir em projetos de economia sustentável na Amazônia Legal e na Guiana Francesa. Em um comunicado, o governo francês afirmou que ambos os líderes buscam defender juntos, no âmbito da presidência brasileira do G20, um grande plano global de investimentos públicos e privados na bioeconomia. Nós não queremos transformar a Amazônia no santuário da humanidade. O que nós queremos é compartilhar com o mundo a exploração e a pesquisa da nossa riqueza de biodiversidade, das nossas riquezas aqui, mas que os indígenas possam participar de tudo que for usufruído da terra que eles moram. O texto acrescenta que o plano propõe o desenvolvimento de um mercado de carbono que remunere os países das florestas tropicais que investem na recuperação de sumidouros naturais, ecossistemas que capturam grandes volumes de emissões de carbono. Outro ponto alto da passagem de Macron pelo Pará foi a condecoração do líder indígena Cacique Raoni com a Legião da Honra, a mais alta distinção francesa. O líder Kayapó se tornou uma das personalidades mais emblemáticas em defesa da preservação da Amazônia. Esta é a primeira viagem oficial em 11 anos de um presidente francês ao Brasil. A visita de 3 dias de Macron ao Brasil inclui ainda paradas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta do Ministério da Fazenda que altera regras nos processos de falências. O texto ainda deve ser analisado pelo Senado. A Câmara dos Deputados aprovou a Lei das Falências do Governo Federal. A proposta prevê que a tomada de decisões em casos de falências de empresas fique mais rápida. A aposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz parte da chamada reforma microeconômica. Com ela, vai ser possível, por exemplo, que a Assembleia de Credores designe um gestor para coordenar as liquidações de ativos e o pagamento aos interessados. O texto foi analisado em regime de urgência, ou seja, não precisou passar pelas comissões. E Haddad chegou a se reunir antes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir ajuda na aprovação da matéria. A relatora do projeto, deputada Dani Cunha, destacou que a permissão para que os credores escolham um gestor para gerenciar a empresa falida e elaborar um plano de falência é uma das principais inovações do projeto de lei. Atualmente, apenas o Poder Judiciário pode designar um administrador judicial para as empresas falidas, o que, segundo a parlamentar, é um processo demorado e pouco eficiente. O texto também sugere soluções para tornar os processos mais transparentes. Assim, será necessário publicar online um plano com as etapas principais da falência. E mudando de assunto, já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória aqui no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Mas você lembra o que mudou? Vamos conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não. Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema.
Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido, eu vou ter menos compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade. Nos destaques internacionais, na Alemanha, um acidente com um ônibus deixou pelo menos 5 mortos e 12 feridos hoje no leste do país. A polícia local detalhou que o ônibus saiu da rodovia A9 e capotou. De acordo com as autoridades da Alemanha, os serviços de emergência atenderam os feridos no local e a rodovia precisou ser fechada nos 2 sentidos. O ônibus pertence à empresa alemã de viagens de baixo custo Flixbus e fazia a viagem entre a capital alemã Berlim e Zurique, na Suíça. Segundo a empresa, 53 passageiros e 2 motoristas estavam no ônibus. A companhia afirmou que ainda não se sabe o que causou o acidente, mas garantiu que está trabalhando com as equipes de emergência e as autoridades alemãs para atender as vítimas e esclarecer rapidamente as circunstâncias do capotamento. Os investigadores recuperaram a caixa preta do navio cargueiro que bateu em uma ponte ontem em Baltimore. A investigação é se o combustível impróprio teria causado a queda de energia e a perda de controle da embarcação. Na água do rio, a guarda costeira retomou o trabalho de buscas. O vice-almirante Shannon Kilreath disse em entrevista que, com base na duração das buscas e na temperatura da água, não acredita que irão encontrar pessoas com vida. A queda da estrutura paralisou um dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, por onde passam cargueiros gigantes e também ancoram cruzeiros turísticos. Pela ponte transitam cerca de 11 milhões de veículos ao ano, uma média de 31 mil por dia. A queda ocorreu após um navio colidir contra a estrutura. A embarcação lançou um pedido de ajuda que permitiu parar o trânsito e salvar vidas. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!